Amazonas TV. Oferecimento. Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, boa tarde. Essas são imagens da Praia da Ponta Negra no primeiro dia de liberação do balneário para o público. E aqui no Amazonas TV, o seu telejornal do almoço, você vai ficar bem informado com as principais notícias da capital e do interior. Carregamento de ouro é roubado no Aeroclube em Manaus por 3 homens encapuzados. A ação foi registrada por câmeras do circuito interno. A situação da saúde no interior do estado, em Presidente Figueiredo, faltam médicos. O atendimento no hospital está precário. A gente chega, não é atendido, chega às 7 horas da manhã, vai sair 11 horas do dia. E quando eles atendem, está precária a situação de médico em Presidente Figueiredo. A água que deveria estar na torneira dos moradores do Novo Aleixo é desperdiçada em uma tubulação quebrada no meio da rua. Nós não temos água, né? E sem contar os buracos que ficam, os carros que passam vão aumentando cada vez mais. Como o judiciário resolve conflitos entre vizinhos? O que os síndicos fazem para manter a paz e a ordem nos condomínios? O direito de vizinhança é o tema da nossa entrevista de hoje. E aprenda a fazer a mandioca mista, mais um petisco no concurso gastronômico Comida de Boteco. Estas e outras notícias você acompanha agora aqui no Amazonas TV. E a gente começa esta edição falando da imprudência no trânsito que mais uma vez causou um acidente entre um carro e um micro-ônibus aqui no Aleixo nesta madrugada. Uma pessoa ficou ferida. Segundo a polícia, o motorista do veículo estava dirigindo alcoolizado. O acidente ocorreu por volta das 4h30 da madrugada na Avenida André Araújo. De acordo com testemunhas, o motorista deste veículo avançou o sinal fechado e colidiu contra o micro-ônibus. Eu vinha do sentido do Coroado por o Aleixo, quando ele avançou o sinal indo aqui pro São Francisco, né? Aí foi quando pegou na lateral do carro dele. O Honda Civic ficou destruído. O veículo pertence a um médico e era dirigido por Teves Freitas de Lima, de 35 anos, que não tinha carteira de habilitação. Ele estava acompanhado de uma mulher que foi arremessada para fora do carro e foi socorrida por equipes do SAMU. De acordo com testemunhas, após provocar o acidente, Teves tentou fugir do local, mas foi alcançado e preso por uma equipe da Polícia Militar. Tu vinha de onde, cara? Eu vinha aqui da Cefaz. Vinha da Cefaz? Isso, em direção à minha casa. De acordo com os policiais, Teves estava alcoolizado ao provocar o acidente. Apresenta sintomas de embriaguez e após o acidente colidiu com o micro-ônibus. Após o acidente ele tentou evadir do local. A ocorrência, né, com flagrante, embriaguez ao volante, enquadrá-lo na lei seca, né? 2, hein? Tentativa de assalto termina em tiroteio em um posto de gasolina no Distrito Industrial. No momento do assalto, um policial civil que estava abastecendo o veículo percebeu a ação dos suspeitos e efetuou vários disparos. De acordo com a polícia, o policial foi atingido com um tiro na perna e outra pessoa que estava no posto também ficou ferida. Você tem boa convivência com seu vizinho? Se mora em condomínio, sabe onde começa e onde termina os seus direitos? O direito de vizinhança é o assunto da nossa entrevista de hoje e para esclarecer as suas dúvidas e entender como o judiciário está resolvendo os conflitos entre vizinhos, nós recebemos aqui mais uma vez no Amazonas TV o advogado Marco Evangelista. Boa tarde, seja bem-vindo ao Amazonas TV. Tudo bem, Liliane. Bom dia, boa tarde. Doutor, eu queria que o senhor explicasse pra gente o que é o direito de vizinhança. Pois é. Antes de mais nada, o que é vizinho? Vizinho, na verdade, não é só quem mora próximo. Para o direito, vizinho é qualquer pessoa que sofre uma consequência no seu imóvel de algo que acontece em outro imóvel. Então, e os direitos de vizinhança são basicamente 3. Está no nosso Código Civil, são mais de 40 artigos. 3 S's. Saúde, sossego e segurança. Você que reside tem que respeitar isso do seu vizinho. Saúde, sossego e segurança. E pode exigir isso dele. Ou seja, atrapalhar o sossego alheio, né? É crime?
Pois é, na verdade, é uma contravenção penal, embora a pena seja baixinha. Agora, pela nossa lei municipal, nós temos aí uma média de 70 decibéis, que é mais ou menos o som de um secador, do acelerar de um caminhão. Pode dar multa de 50 até 500 UFM. Daí uma UFM está R$70, por aí. Da próxima, R$350 de multa. Parece que essas questões, esses conflitos envolvendo vizinhos, é mais um resultado da falta de educação e também da falta de solidariedade das pessoas, né? É verdade, Liliane. Olha, eu estava lendo certo dia, alguém disse que a vida seria muito mais fácil se não existisse o outro. A convivência humana é o que tem de mais difícil e é a raiz de todo problema de vizinhança. Então vamos falar de alguns conflitos, porque a gente já recebeu também algumas perguntas e eu aproveito para lembrar os nossos telespectadores que podem participar sim desse bate-papo. É só entrar em contato com a nossa produção no telefone que vai aparecer aí em seu vídeo e dizer a sua pergunta que o advogado irá responder. Olha só, a pessoa ligou para cá e perguntou o seguinte: quem tem cachorro em condomínio é sempre conflito, confusão, porque eu tenho um vizinho que gosta, tem um vizinho que não aceita. Então, como chegar no consenso? Olha, você que mora em condomínio, você tem um problema e uma solução. É porque quem não mora em condomínio tem que respeitar as normas de vizinhança do Código Civil. Mas se você mora em condomínio, você não tem uma norma, você tem 3. Código Civil, Convenção e Regimento Interno. Então, sempre no que tange animal, é sempre o regimento interno. Não vale o amor, não vale a estima, vale o que está no papel. Tem condomínio que permite, condomínio que não. Tem pessoas que costumam fazer festas todo final de semana, som alto, e não tem jeito. O vizinho vai lá, pede, mas não consegue baixar esse volume, então. Temos um problema. Existe a lei, mas ela não consegue ser cumprida por um motivo simples. Há de haver uma prova pericial. A prova pericial é feita através de um decibelímetro, que é um aparelho que mede o som, mas da denúncia, da ocorrência, até o fiscal chegar no local para fazer a prova, já não tem mais o objeto. É por isso que essas demandas geralmente dão em nada por falta de prova. E com relação a questões que envolvem obras, você não necessariamente mora num condomínio, mas você mora num conjunto. Sim. E você quer fazer uma obra, mas o vizinho diz que está incomodando, aquele barulho, aquela sujeira da terra. Como que eu faço? Nesse ponto, o direito de vizinhança é muito claro. Qualquer pessoa pode fazer qualquer obra em seu imóvel, ainda que cause incômodo durante a obra. A lei diz, inclusive, que pode adentrar no imóvel alheio para usar o imóvel alheio para a sua obra, desde que indenize qualquer prejuízo e cause o menor impacto possível. Mas o vizinho, para fazer a obra, pode sim, enquanto a obra, incomodar você. A lei deixa. E aquelas construções que são parede com parede, e aí é barulho de ambos os lados e nunca chegam a um certo acordo, né? Verdade. Como que faz? Vai ter que ir para o litígio mesmo, para a justiça? Olha, pouca gente sabe, mas nós temos lei quanto a isso. Diz a lei o seguinte: toda parede divisória, não importa o vizinho que a tenha feito, pertence aos dois. A lei chama isso de condomínio. E mais, quem faz uma parede pode pegar metade da despesa forçada do outro. E qualquer um pode construir até metade da parede. Agora, se usar a parede inteira, tem que pagar metade do valor da parede para o outro vizinho. É assim que está na lei. Quem costuma estacionar em frente à casa do vizinho? Você tem a frente da sua casa, mas você gosta de estacionar na frente da casa do vizinho. E o vizinho se incomoda. Como resolver essa situação? Temos um problema, porque se não houver proibição de parar na via pública, a regra é clara: tudo que não é proibido é permitido, artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Então, se puder parar na rua, você tem que tolerar que o seu vizinho pare na frente da sua casa. O que é errado é ele parar na frente da sua garagem, mas parar na frente da sua casa, se não houver placa de proibição de estacionar, sinto muito, mas tem que deixar. Tem gente que costuma estacionar em cima da calçada do vizinho. Por isso que alguns... É uma falta de educação total. Por isso que alguns colocam até aqueles ferros. Sim, isso tem um nome, chama-se ofendículo, que, aliás, você pode colocar ofendículo sim, mas desde que dentro do seu imóvel é para proteger a invasão. Mas passou do seu imóvel, você não pode colocar nada para prejudicar ninguém, nem o meliante. Veja, o fato é o seguinte: você pode parar em cima de calçada? Não pode, mas aí não é por regra de vizinhança, é por regra de trânsito mesmo, inclusive podendo gerar apreensão do veículo. Vamos voltar, tem mais uma pergunta de obra. A pessoa está falando com relação à janela. Tem gente que sobe mais um andar e aí faz uma janela de frente para o quintal do vizinho, que ele costuma ter ali uma área de lazer. E aí? A lei é muito clara. Pode fazer janela para o vizinho? Pode. A lei deixa, infelizmente. Mas a lei diz que tem que ter
1,5 metro da divisão, que na verdade é quase nada, como se 1,5 metro fosse impedir alguém de ver, de invadir a privacidade do outro vizinho, mas ela deixa 1,5 metro. Agora, detalhe, se por um acaso for janela até 10 por 20 centímetros, aí pode fazer até na parede encostada no vizinho, é assim que está na lei. Infelizmente, né? Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Tá certo. Eu gostaria de pedir que o senhor continuasse aqui conosco, porque a gente ainda tem muitas dúvidas de telespectadores que eles vão continuar mandando pra gente, tá bom? Que a gente ainda volta, ainda nesta edição, tá certo? E como eu falei, tem mais entrevistas sim sobre direito de vizinhança. Se você tem dúvida, entre em contato com a nossa produção através do telefone 3216-5551. Liga pra gente e deixa a sua pergunta que o nosso convidado, o advogado Marco Evangelista, irá responder sim. E já no próximo bloco, problemas cardiovasculares em mulheres. Atenção, telespectadoras, é bom ficar atenta aos sintomas para evitar complicações. Mais detalhes sobre esse assunto depois do intervalo. Por volta das 10 horas da noite desta quarta-feira, 3 homens encapuzados roubaram 26,5 kg de ouro de uma aeronave de pequeno porte que aterrissou no Aeroclube da Zona Centro-Sul aqui da cidade. E de acordo com a Polícia Civil, os assaltantes renderam o piloto e o copiloto e após retirarem a carga, fugiram em um veículo ainda não identificado. A carga está avaliada em R$2.500.000. O carregamento vinha em um voo fretado de Itaituba, no Pará, com destino a São Paulo. A polícia está à procura de imagens do circuito interno de segurança do Aeroclube que possam ajudar na identificação dos envolvidos. O Fala Comunidade esta semana está preocupado. Como anda a saúde da mulher amazonense? E uma das doenças que também atinge a população feminina são as cardiovasculares. Na reportagem de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a pressão arterial. É tempo de corre-corre. Ninguém tem muito tempo para escolher bem o que comer. Ah, não? Pois deveria. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que, por ano, mais de 17 milhões de pessoas morrem por causa de doenças cardiovasculares. Pequenas mudanças de hábito, como, por exemplo, reduzir o sal na alimentação e praticar exercícios físicos, podem ajudar a salvar vidas. O ideal é estabilizar a pressão em 12/8. Mas o que é pressão arterial? E por que ela pode ficar alta ou baixa? A pressão arterial alta, por convenção da Sociedade Brasileira de Cardiologia, pelas sociedades mundiais de cardiologia, são níveis pressóricos acima de 14/9. Então, preconizando esse nível de pressão 12/8 como o mais adequado. Isso não quer dizer que a pessoa que tem 11/7, ou 13/8, ou 11/6, vai ter pressão anormal, não. Está dentro da faixa normal de pressão. O sal contribui sim para a instabilidade da pressão arterial. Consumimos por ano, segundo a OMS, 4 quilos de sal. O ideal seria metade disso. Resultado, 30 milhões de brasileiros hipertensos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as mulheres estão mais suscetíveis a essas doenças que o homem. Isso porque, segundo o médico, depois dos 50, as variações hormonais típicas da menopausa deixam o organismo feminino mais frágil, além de outros fatores. As artérias coronárias da mulher, elas são mais finas do que as dos homens. Então, as obstruções são mais... tem maior impacto numa artéria fina do que numa artéria de maior calibre. E as possibilidades de tratamento, tanto pela intervenção coronária percutânea, com a dilatação, colocação de stents, como com a colocação de pontes para fazer a revascularização, em artérias finas elas têm um maior desafio e tem um resultado assim mais difícil de predizer. Diagnosticada hipertensa, Dona Marlene, há 4 anos ela reduziu o sódio da alimentação e teve que se exercitar. Eu faço hidroginástica no Parque do Idoso. O sal tem que ser bem pouco mesmo. Porque já os outros com bastante sal eu tenho que diminuir, né? Hipertensa, não posso nem estar por aí. Eu gosto de ir ao shopping, tenho que tenho medo de cair por aí, né? Já aconteceu isso? Já.
Passei mal e o pessoal me ajudaram para poder chegar em casa, né? A gente deve levar uma vida equilibrada, com uma alimentação saudável. A gente tem que saber que a alimentação saudável passa por eu comer verduras, legumes, frutas, peixe em abundância, carnes brancas, menos carnes vermelhas, menos comidas processadas com gorduras com gorduras nocivas ao organismo. Então, se eu fizer isso associado à prática regular do exercício, a sociedade tem que aprender que o exercício para a saúde deve ser como uma alimentação, deve ser no dia a dia. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana, falta médicos na cidade e isso causa insatisfação. Apenas 2 médicos se revezam em 6 unidades de saúde lá do município. A população de Presidente Figueiredo ultrapassa os 30 mil habitantes e tem apenas 2 médicos clínicos gerais. Eles atendem em 6 unidades básicas de saúde na sede do município. É comum chegar nas unidades de saúde e haver superlotação, filas enormes e quase sempre a pessoa não é atendida, como é o caso desta moradora que trouxe o filho doente. Mês passado eu estava com meu filho doente, passando mal, vomitando. Cheguei aqui e não pude ser atendida porque era um dia de quinta-feira, era dia de atendimento à mulher. Fui para o hospital, cheguei lá, eles não quiseram tirar a ficha porque tinha que dar 8h30 para poder começar a atender. Nesta outra unidade, esta paciente fala que todas as vezes que procura a unidade de saúde, não tem médico e sempre é encaminhada para o hospital. O atendimento no hospital está precário, a gente chega, não é atendido, chega às 7 horas da manhã, vai sair 11 horas do dia. E quando eles atendem, quando não, manda a gente vir para o posto. O posto chega lá também, não tem médico. Está precária a situação de médico em Presidente Figueiredo. A secretária de Saúde de Presidente Figueiredo explica que o problema da falta de médico é porque o salário pago pelas cooperativas na capital é maior que os oferecidos pelo interior. Eu faço um apelo para o governo para que reveja essas situações salarial. Enquanto o SUS, o que nós podemos pagar é muito pouco com relação às cooperativas. Um edital foi lançado para a contratação de 178 funcionários para a área de saúde. Desse total, 106 vagas são para o nível superior, 62 para o nível médio e técnico profissionalizante e 10 para o fundamental. Os salários variam de R$ 678 para o nível fundamental e R$ 6.400 para o nível superior. Na função de médico generalista, das 106 vagas para o nível superior, 40 são para médicos. Em Itacoatiara, exames preventivos são realizados em todos os postos de saúde, mas para fazer a mamografia, as mulheres precisam vir a Manaus. O mamógrafo do hospital não está funcionando, mas a maior dificuldade encontrada mesmo é a de conscientizar as mulheres para a importância dos exames. Dona Rosa tem 46 anos. Ela conta que nunca fez um exame preventivo. Mas depois de muita conversa com o médico, ela garante que vai fazer. Eu vou. Quem faz o preventivo normalmente, todo ano, dificilmente vai ter câncer de colo do útero. Talvez seja o único câncer evitável, né? Levantamento feito pela Fundação Secom referente ao ano de 2012 indica que o Amazonas é o primeiro estado do Brasil com o maior número do câncer do colo do útero. 10 médicos ginecologistas fazem o atendimento em 11 postos de saúde na sede e na zona rural de Itacoatiara. O programa Saúde da Mulher procura intensificar os trabalhos de prevenção. A coordenadora diz que existem vários trabalhos voltados para as mulheres. A maior dificuldade é conscientizá-las a fazer exames preventivos. Pedimos à população feminina que possa estar se prevenindo através desse exame, na realização do exame. O Hospital José Mendes tem um aparelho de mamografia, mas segundo a direção, o equipamento ainda não foi instalado e não tem previsão de quando vai começar a ser usado. A assessoria da Suzan informou em nota que está em fase de implantação o serviço de mamografia no Hospital Geral José Mendes, lá em Itacoatiara. A equipe que vai operar o mamógrafo está em fase de treinamento e o local onde o equipamento vai ser instalado está passando por adequações. Eles só não deram o prazo de quando o equipamento vai estar realmente funcionando.
E o Amazonas TV quer saber se você, mulher, costuma fazer exames preventivos com uma certa frequência. Então, para responder a essa pergunta da nossa enquete, é só você acessar o nosso site, que está aparecendo em seu vídeo, que é o do G1 Amazonas, e responder a essa enquete. Olha só que absurdo, um vazamento de água lá da rua Rio Tarauacá, no Novo Aleixo, na Zona Norte, que está desperdiçando água e, além disso, destruindo o asfalto lá. Os moradores já comunicaram um problema à Manaus Ambiental, mas a situação até agora não foi resolvida. No local foi feito um serviço para o abastecimento d'água. A moradora mostra que a Manaus Ambiental colocou até o contador d'água, mas o serviço nunca funcionou. A gente tem água, mas é porque a gente fez poço e aí senão a gente estaria sem água até hoje. E para que serve aí o contador? Para nada, só para enfeite, já está tudo quebrado, né? Precisamos de uma providência, porque é a água que está faltando nos outros bairros. Nós não temos nas nossas casas da rua. Nós temos porque nós furamos poço. Há um mês, a encanação na rua Rio Tarauacá apresentou um vazamento. Vivaldo ligou para a Manaus Ambiental, mas o problema não foi resolvido. Liguei por lá pro 0800, falaram que mandaram uma equipe, como vocês estão vendo aí, ó. Veio a equipe aí, o cara veio aí, cavou mais o buraco e abandonou, foi embora. Ou seja, tá desperdiçando, estamos acabando com a água enquanto tem muita gente precisando aí. Além do desperdício, a força d'água está destruindo o asfalto. Os carros passam com dificuldade no local. Nós não temos água, né? E sem contar os buracos que ficam, os carros que passam vai aumentando cada vez mais. A assessoria da Manaus Ambiental informou que não consta em seu sistema de atendimento nenhuma reclamação da rua Rio Tarauacá, aí no Novo Aleixo. Quem tiver qualquer problema, que deve informar pelos telefones 08.921-95 ou ainda pelo 3627-8360. Com relação ao vazamento, a concessionária informou para a nossa produção que está com a equipe operacional lá no local realizando manutenção e que ainda hoje o abastecimento na rua Rio Tarauacá vai ser normalizado. É o que os moradores esperam. Acompanhe agora a previsão do CIPAM para as próximas horas em toda a região. A elevada umidade e o forte calor favorecem a ocorrência de chuva em áreas isoladas em boa parte da região. Predomínio de sol e temperaturas elevadas em Roraima e no extremo norte do Amazonas e em parte do Acre. Confira as temperaturas. Mínima de 23 em Manaus e em Rio Branco. Máxima de 33 em Macapá e de 35 em Boa Vista. No próximo bloco, a situação das vias aqui na capital. Na Redenção, o problema prejudica o acesso de veículos. Lembrando que se você tem dúvidas sobre direito de vizinhança, o que define as normas de convivência entre vizinhos, entre em contato com a nossa produção. O telefone é esse aí que está aparecendo em seu vídeo. Então liga pra gente e mande a sua pergunta. E ainda nesta edição, mais uma delícia que está concorrendo no concurso Comida de Boteco. Agora aqui na capital, 12h26. Não saia daí que o intervalo é rapidinho e eu volto já. A praia da Ponta Negra já está aberta aos banhistas. Algumas famílias aproveitaram a manhã ensolarada aqui da capital para visitar o mais famoso balneário público de Manaus. O clima para a reabertura da Ponta Negra ao público não poderia ter sido melhor. E a manhã ensolarada atraiu diversas famílias, como a do eletricista André Ricardo, que trouxe esposa e filhos. Pra gente, a gente estava na expectativa que abrisse o mais rápido possível, né? E por isso a gente viemos privilegiar hoje essa oportunidade aqui, né? Tomara que esteja seguro pra gente curtir a vida, porque é muito bom a gente passear. Quem se dirigia à praia recebia informações com os cuidados importantes sobre a permanência no local. A tomar banho na Praia da Ponta Negra. E nós estamos distribuindo um informativo com 10 coisas que o usuário tem que saber da Ponta Negra. O ingresso de animais na areia é proibido, a comercialização na areia por ambulantes vendendo bebidas alcoólicas é proibido,
As recomendações aos banhistas estão em locais visíveis na praia, que conta também com ronda policial de PMs e salva-vidas. Estamos tendo esse trabalho de orientação, nós vamos passar agora com o megafone informando, solicitando para que seja realmente obedecida todas essas normas que foram colocadas durante o TAC, para que não venham a ocorrer os acidentes que aconteceram, né, na primeira abertura da Ponta Negra. Apesar de toda a segurança no local, este cidadão reclamou da cobrança de R$1 exigida para o uso dos banheiros. Mas é a questão daquele cidadão que não tem o dinheiro de R$1. Tem gente que vem para cá sem nenhum dinheiro. Com toda essa segurança, Dona Lilian trouxe a pequena Larissa para aproveitar a quinta-feira. Aqui é o único lugar que a gente possa vir, né? Próximo de casa, tudinho. Hoje a Ponta Negra está assim. Gramados bem cuidados e calçadas limpas. Só depende de você ajudar a manter esse patrimônio que é de todos. Moradores do bairro Redenção estão reclamando das ruas que estão cheias de buraco. Nossa equipe esteve lá e constatou que o problema está virando sem solução. Uma rua que de projetada só tem o nome. Há 2 meses, os buracos que tomaram conta da via têm prejudicado o acesso das pessoas. Tanto que o mercadinho de Eliane tem perdido vários clientes. A gente está tendo prejuízo, sim. O nosso dia a dia diminuiu bastante, né? A placa deixada é para evitar a passagem dos coletivos. Quando eles passam, o estado fica ainda pior. Por causa que a rua estava emburacada, os ônibus passaram e estava chuva e não teve nem a coleta de lixo nas residências. A situação é tão grave que virou assunto de trabalho para os alunos dessa escola. Precisamos de uma sociedade melhor, com uma boa infraestrutura, que as autoridades possam olhar para os problemas da comunidade. Nós temos aqui alguns trabalhos como buracos, né, que a criança pôde escrever, tentando descrever a situação, a realidade à frente da sua escola. Aqui temos mais buracos, uma rua totalmente suja, ônibus passando à frente da escola e jogando lama nas crianças, né? As crianças vivenciaram isso. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que o Distrito de Obras desta área aí da Redenção vai, a partir da próxima semana, começar a realizar o serviço de asfaltamento nessas ruas que foram mostradas na reportagem. E nós vamos acompanhar toda essa situação. E a gente volta a falar sobre direito de vizinhança. Nós recebemos várias perguntas de telespectadores e a primeira delas fala com relação a um vizinho que tem mais de 30 bichos e, segundo ela, está levando pulga para outra casa. E aí? Pois é. Aí nós temos um problema de vizinhança e temos um problema ambiental. Nesse caso aí está tendo um atentado à saúde do vizinho. Eu lembro que, como é que também algo ambiental que está envolvido, então nós temos aqui a SEMA 0800 092 2000. Segundo o site aqui, 24 horas eles resolvem problemas ambientais aqui em Manaus. Ocupar a calçada com mostruário de roupas, atrapalhando vizinhos e pedestres. Isso aí é para quem mora próximo a comércio. E aí? Pois é. Na verdade, a nossa lei proíbe, mas é uma lei igual o jogo do bicho. É uma lei que não é cumprida aqui em Manaus. Respeitar a calçada, respeitar estacionamento proibido. Agora, pela lei, não pode. Um vizinho possui uma oficina no terreno onde mora, né? E o barulho é grande. Como resolver isso aí? Olha, nosso plano diretor possui zonas. Nós temos zonas residenciais, nós temos zonas industriais e temos zonas comerciais. O barulho permitido vai de 50 até 80 decibéis. Se está numa zona industrial, você é obrigado a tolerar esse barulho se for até 80 decibéis. Se for uma zona residencial, então nós temos uma oficina ilegal. Inclusive, pode até perder o alvará por conta disso. O que fazer quando o vizinho joga lixo em frente à minha casa? Além de ser falta de educação, né? Sim. Nesse caso aí, além de crime ambiental, está tendo um problema de vizinhança, está tendo também um problema onde o município tem que tomar providência e, nesse caso, como é na frente, não deveria precisar de denúncia. Na verdade, qualquer agente público pode denunciar esse caso aí. A árvore da vizinha está quebrando o meu telhado, o que eu posso fazer? Nosso Código Civil é muito simples quanto à árvore. A árvore funciona assim. Todo o ramo, todo o galho ou toda a raiz que ultrapassar
seu imóvel, você tem o direito de cortar independente de qualquer pedido. Enquanto ficar pequenininho, você pode cortar. Depois que passou de 2 metros, aí você tem que pedir autorização. Mas você pode cortar sem pedir autorização da vizinha. O muro do meu vizinho ameaça desabar sobre o meu terreno. E aí? Nós temos uma ação com nome horrível, chama-se ação de dano infecto. Sempre que a construção do seu vizinho ameaçar a sua construção, você pode pedir judicialmente um depósito de dinheiro em juízo. E caso haja a quebra do seu imóvel, você fica automaticamente com esse dinheiro para você. Meu vizinho invadiu meu quintal com um muro que ele construiu. O que eu faço? A nossa lei diz o seguinte: toda invasão até 5% do imóvel invadido tem que ser demolida. E toda invasão que passa de 5%, se for feita de má fé, como parece que é o caso, Liliane, tem que ser demolida. E se por um acaso for feita de má fé, ou seja, ele não sabia que estava invadindo, ele tem direito a ficar com o chão do seu imóvel desde que ele pague indenização por isso. É o seguinte, essa pessoa mora, acredito que não tem muro na casa dela, nem o vizinho também não tem muro, e o vizinho cria bicho e os bichos vão lá pro quintal dele e aí é aquela confusão. Como resolver esse conflito? Não temos problema algum quanto a criar bicho no seu imóvel, desde que não seja animal silvestre. Se for animal doméstico, pode. A questão é que todo vizinho tem direito, por lei, de fazer a tapagem. O que você está esperando, meu amigo, minha amiga, para fazer a tapagem acerca do seu imóvel? Você não tem que esperar o vizinho para isso, você pode fazer. O vizinho tem um bar e os clientes costumam usar o muro do vizinho ao bar para fazer as necessidades. Ou falta de educação. Antes de mais nada, eu lembro que micção em público é crime de ato obsceno punível com 3 meses a 1 ano de detenção ou multa. Nesse caso aí, inclusive, ele pode ter também a perda do alvará, até porque se isso está acontecendo, já é um sinal de que ele não está tendo o serviço de toalete que é obrigado pelo município a ter. Quer barulho mais incômodo que cachorro latindo a noite toda? Verdade. O que eu faço? Verdade. Olha, já foi mais do que provado que latido de cachorro penetra qualquer material, até concreto. É o único som que você não consegue isolar nem em estúdio de gravação. Nesse caso aí, mesmo sendo um animal muito bonitinho, também temos um assinte ao direito de vizinhança e cabe inclusive a retirada desse animal, se for o caso. Então tá certo. Eu gostaria de agradecer, mas lembrar os nossos telespectadores que a gente vai continuar com um chat aqui com o advogado Marco Evangelista após o Globo Esporte. Então você entra lá no G1 Amazonas e acessa o nosso chat, tira suas dúvidas ao vivo. No próximo bloco, alergia a alimentos, saiba como diagnosticar e o tratamento adequado. Vai conhecer também mais um petisco que está concorrendo no concurso gastronômico Comida de Boteco. Hora de acertar os relógios aqui na capital, 12h37. O intervalo é rapidinho e a gente volta já. Depois de ser interditado pela Prefeitura em dezembro do ano passado por erros de construção, o Paço Municipal volta a ser reaberto para visitação pública. Depois de 7 anos de reforma, o Palácio da Liberdade, antiga sede da Prefeitura de Manaus, agora será um museu. Um espaço dedicado à cultura. Nessas salas devem ocorrer diversas exposições artísticas, tudo para você. E não é só arte e cultura não, tem também história. Olha só essa sala, um museu arqueológico bem pertinho de você. A diretora-presidente do Manaus Cult, Inês Dal, conta que a meta é, até 2014, fazer com que o museu esteja em pleno funcionamento para receber os turistas da Copa do Mundo. A ideia é que seja um espaço novo, um espaço interativo, um espaço que a cidade possa se ver e possa estar presente também. A nossa pretensão é contar a história de Manaus de 300 e poucos anos, desde o início dela até a atualidade. A entrega do palácio faz parte do plano de revitalização do centro histórico da capital. Ainda este ano, outras obras devem ser entregues. A Biblioteca Pública Municipal na Praça do Congresso, a Câmara Municipal na 7 de setembro também, o Hotel Cassina, Cabaré Chinelo, aqui na área do Paço Municipal, o Relógio Municipal na Praça da Matriz e o Pavilhão Universal na Praça Terreiro Aranha. É fundamental para que o povo reconheça essa cultura, reconheça a sua identidade, saiba do patrimônio histórico rico que Manaus tem, da história bonita que Manaus tem a contar, atraia turistas e gere uma economia para a região.
Estamos na Semana Mundial da Alergia e o Ministério da Saúde alerta para o acompanhamento e tratamento adequado dessa doença. O tema deste ano é alergia alimentar, um problema crescente de saúde global. Você vai conhecer agora a pequena Bárbara, uma criança de apenas 3 anos e que precisa ficar bem longe de bolos, brigadeiros e até de leite. A Bárbara, de 3 anos, aprendeu muito cedo o que pode ou não comer. Ela é alérgica ao leite de origem animal e a qualquer derivado dele. Se ingerir, passa mal. Não pode nem tocar em produtos como o queijo, que sente as reações. Bárbara, por que você não pode tomar leite? Porque tem leite de vaca. E o que acontece se você tomar leite de vaca? Eu fico toda empolada. A alergia foi descoberta quando a menina tinha 6 meses de idade. Quando eu ingeri, com 5 minutos, eu senti que ela ficou toda roxinha ao redor da boca, né? E o corpo todo. Foi imediatamente para o pronto-socorro para tomar uma adrenalina. Chorei, assim, fiquei desesperada porque eu não acreditava que um dia minha filha poderia sobreviver sem o leite. Esta médica explica que a alergia é diferente de um outro problema, a intolerância alimentar, que é comum no caso da lactose, um tipo de açúcar presente no leite. A intolerância à lactose, o paciente apresenta uma deficiência enzimática ou diminuição da lactase ou ausência da lactase que vai destruir a lactose no organismo. Portanto, o paciente, ao ingerir uma quantidade maior de leite, ele vai ter cólicas, distensão abdominal, gases, etc. A alergia, ela é predominantemente genética. Você já tem que ter um fator genético para você apresentar alguma reação alérgica, história de alergia na família. Agora, existem alergias que são adquiridas ao longo da vida. Antes de mais nada, ele teve uma predisposição genética, só que essa alergia só foi manifestada tardiamente. A alergia é uma reação do sistema imunológico que interpreta como uma ameaça substâncias que não fazem mal à maioria das pessoas. Cientistas ainda tentam descobrir as causas da alergia. A médica alerta: em caso de reações alérgicas, nada de automedicação. A melhor atitude é procurar o serviço de saúde. Ou ele vai num pronto-socorro, ou ele vai num SPA, ou vai num serviço particular, para ele ser examinado por um profissional da área médica. E aí ser conduzido de maneira mais coerente. Vai fazer a prescrição de um antihistamínico, de um corticoide, que é o que vai amenizar naqueles primeiros minutos aquela crise alérgica que está em evidência. Para alguns casos, existem remédios, mas no de Bárbara, a única saída é excluir o leite da alimentação. O problema é o preço dos produtos à base de soja. Esta loja vende produtos orgânicos e para pessoas com dietas especiais. Macarrão sem glúten, doces que não usam leite. As opções são variadas, mas os preços nem sempre acessíveis. Não tem nenhum fornecedor aqui, regional, né, que seja daqui, de Manaus, Amazonas, são todos de fora. Então demora para chegar, tem inúmeros fatores que contribuem para que seja mais encarecido. E as pessoas têm outras opções de produtos mais baratos? É muito difícil. É bastante difícil. Apesar do custo, a mãe não deixa faltar para a Bárbara nada daquilo que uma criança gosta. Nas receitas de bolo, de pudins, de doces, só o leite de soja. E não é preciso nem perguntar se ela gosta. E chegou a hora do delicioso quadro Comida de Boteco. Hoje você vai conhecer a mandioca mista do restaurante Casa do Espeto e o filé mais 2, entendeu? Então, se você não entendeu e quer aprender, que petisco é esse? Veja na reportagem. Vamos aprender a fazer um prato com uma iguaria bem amazônica. Mandioca mista. Ingredientes: 1 colher de óleo ou azeite, 300 gramas de carne alcatra, 2 colheres de manteiga de garrafa, 4 colheres de molho shoyu. O prato é muito fácil de fazer. Misture os ingredientes na frigideira e frite até a carne ficar dourada. Faça o mesmo com a macaxeira. No final, é só decorar a gosto. O petisco leva apenas 10 minutos para ficar pronto. O Comida de Boteco nos fez a proposta de fazer o prato com a macaxeira.
E a gente buscou mesmo homenagear o norte, o nordeste, fazendo uma coisa bem regional deles. Então você vai ver a manteiga de garrafa, você vai ver aquela puxada mesmo para o nordeste e tentar fazer uma coisa que agrade a maioria, fazer uma coisa mais que venha do coletivo. A receita do filé mais 2 você só vai conhecer amanhã. E por hoje é só, mas na nossa página você acompanha essas e outras notícias. Participe do Amazonas TV enviando sugestões de reportagens para a nossa produção ou para as nossas mídias sociais. Não esquece que tem o chat hoje, hein, com o advogado Marco Evangelista sobre direito de vizinhança. Fique agora com o Globo Esporte. Muito obrigada pela companhia hoje. Até amanhã. Flor do Caribe, hoje depois de Malhação. Assista agora Globo Esporte. Amazonas TV.